E ela tinha 62 anos e ela falou para mim uma vez no caixa: eu não sei falar o 3, e todo mundo dá risada de mim no banco. Aí eu, é. Tem jeito? Eu falei, tem, que é o ponto modo de articular, vou te ensinar. E ela fez tratamento. Ela tinha 62 anos, tem gente que fala assim, não, já tô velha, não adianta. Eu falei, não adianta. E depois quando ela aprendeu, ela tinha tanta força de vontade que foi rapidinho. Eu chegava na fila do banco e ela olhava para os amigos que riam dela e falava assim, a minha fono chegou, 3, 30. Ela falava assim, 4, e olhava para eles, né? E olha que gratificante que foi isso para mim. Bem-vindo ao Papo Nômade. Aqui, cada conversa é uma viagem. Aqui é um espaço livre de julgamentos, onde a gente traz histórias reais para quem busca mais sentido na vida, mais liberdade e mais movimento. Não estamos aqui para te dar as respostas prontas, mas sim fazer as perguntas certas. Ou na maioria das vezes não. Porque liberdade não está no destino, mas sim na importância de se movimentar. E hoje, como vocês estão vendo, a mesa está cheia. Hoje pedimos um globinho aqui, né, para poder tomar. E hoje vamos conversar com a Adri. E aí eu vou explicar para vocês já por que essa mesa tá cheia. E olha que eu ainda tirei algumas coisas aqui, entendeu? Para não ficar muito cheia essa mesa. Adri, primeiramente queria agradecer de você ter aceitado, né, o convite da gente conversar. Já tinha chamado ela outras vezes, ela, ai não quero, não gosto. Mas ela não teve escapatória porque esse tempo atrás ela apareceu num vídeo do Senac. Ué. Apareceu no vídeo do Senac, ficou muito legal, aí eu vi o vídeo e falei, Adri, agora você vai ter que gravar. Você apareceu no vídeo do Senac, agora você não pode escapar da gente. Então, queria agradecer de você ter aceitado dessa vez, eu que agradeço. Sem escapatória. Eu que agradeço, acompanho, né? E eu acho muito legal, muito importante. Nosso café aqui, Globinho, já foi servido. Maravilha, já chega o pãozinho de queijo que eu pedi. A Adri tá de dieta, ela não quis pedir. Já comi muito hoje, não. Já comeu muito hoje. Bom, gente, eu convido vocês a virem até aqui, a Casa do Colono, e experimentar essa delícia que é o café daqui. Porque, como eu disse que a mesa estava cheia, aqui ó, esse é o cafezinho. Até vou mostrar daqui, ó, nessa câmera aqui, ó. Esse é o café aqui da Casa do Colono. Eu tô aqui por causa do foco da Casa do Colono, que é o café que é servido aqui na cafeteria, e ele é produzido na fazenda da família, né, Adri? Sim, fazenda do meu sogro. Foi do pai dele, né, do bisavô do Dado, é da família há muitos anos. E meu sogro sempre vendeu o café grão verde, não o torrado. E o Dado, há muitos anos, trabalha com o pai desde quando formou. E depois de muitos anos a gente decidiu vender o café torrado também de uma forma diferente, né? De estar apresentando o café que é plantado por eles, cuidado, com tanto carinho, e vender na nossa cidade, que é Poços de Caldas. Porque nós somos de Poços, às vezes a gente fala... Você também é de Poços? Eu não nasci em Poços, nasci em Santo André, São Paulo. Vim para cá com 7 anos, meu pai veio trabalhar na Termo Canadá e daí ficamos. Mas o que a gente às vezes vê, porque Poços, né? Poços tem que mostrar tudo que a gente tem, né? Muitas vezes as pessoas vêm de fora, explora a cidade, divulga, mas a pessoa que é daqui não faz isso, se fecha. Sim. Então a gente decidiu mostrar o café de Poços de Caldas também, que é da Fazenda Rio Pardo. Fazenda Rio Pardo. Legal. Então, gente, ó, só aproveitando aqui que estamos no comecinho, que eu não esqueci, tá? Vou fazer a nossa autodescrição aí pro pessoal que está nos assistindo, tá só nos ouvindo. Eu, João Guilherme, como vocês já sabem, vocês já assistiram alguns outros episódios, eu sou pardo, tá? Eu tenho um olho claro, tenho um cabelo arrepiadinho, também um loiro escuro meu cabelo,
Tô de cavanhaque, tem alguns acessórios, relógio, correntinha, pulseirinha. E hoje eu tô vestindo uma calça jeans azul, claro, e uma camiseta preta, tá bom? Você quer fazer sua autodescrição, Sim. Dri? Bom, eu tenho 1,64 m de altura. Hoje os cabelos estão castanhos, longos, para baixo do ombro. Tenho o rosto mais redondinho. Não estou com muitos acessórios, apenas aliança. E eu estou com um conjunto azul marinho. Legal. Eu tenho 1,80 m. A Adri falou da altura dela, eu não lembrei da minha. Aos poucos eu vou me adaptando a fazer sempre a autodescrição, porque vai ficar aqui para vocês aqui um cardzinho da conversa que a gente teve tanto com o Márcio, quanto também o pessoal do CIDEP, que a gente também conversou, né? Então, assim, são instituições e pessoas que estão à frente de instituições que é bem legal a história, e eles me aconselharam assim, a fazer uma autodescrição para ter mais inclusão. Inclusive a Camila também do Instituto A. Mas lá no começo, Dri, você falou já que não é daqui de Poços, né? E veio para Poços, né? Por conta do seu pai. E você é formada no quê? Eu sou formada em fonoaudiologia. Fonoaudiologia. Há 34 anos. Fiz a minha faculdade na Pontifícia Universidade Católica de Campinas, a PUC. Né, como a gente brinca, eu sou filha da PUC também, mas de Campinas. Trabalho na minha área, ainda atuo na minha área. Tenho meu consultório na Rua Minas Gerais. E na parte da manhã faço parte da equipe de neurologia do Hospital Santa Lúcia. De neurologia? Isso, a gente atende o hospital, mas a grande parte é a parte da equipe de neuro, né? Porque é um hospital de referência no setor em AVC, né? Acidentes vasculares cerebrais. Legal, bacana. E aí você conheceu o Dado, casou e tudo mais, e aí por conta da fazenda surgiu o interesse de criar o café? Foi. Assim, durante muito tempo ele trabalhou com o pai, né? Ele ainda cuida da fazenda. Meu sogro faleceu fazem 4 anos, mas o Dado ainda cuida da fazenda. E surgiu a ideia porque eu sempre achei, apesar dele trabalhar com o pai, que ele tinha que ter um negócio próprio dele, né? Porque é uma coisa que eu sempre falei para ele. Falei, olha, tudo bem, a fazenda é do seu pai. No dia que seu pai falecer, você tem irmãos. Isso vai vender. Né? Eu não sei o que vocês vão fazer, mas tem essa possibilidade. E eles, né, é coisa assim de família, né? Acho que foi tudo criado da mesma maneira. Mas demorou muito para ele entender e ver que ele tinha condição de abrir uma outra coisa. E falou assim, olha, você tem que trabalhar esse café, porque é tão importante, né? Esses dias eu estava lá na fazenda, vendo a colheita do café, né? O beneficiamento do café, a secagem do café. É uma coisa tão trabalhosa, e eu acho que a gente tem que passar. A ideia no começo era até de abrir uma cafeteria lá na fazenda, mas o meu sogro não quis. Ele falou que ele não queria as pessoas na terra dele e tal. Eu falei, ó, então não. Nós chegamos a montar uma cafeteria na Rua Junqueiras primeiro. Aí nós montamos a cafeteria, o Dado desde o início. Ele que cuida, ele trabalha com o pai dele, mas são coisas separadas a cafeteria da fazenda, né? Questão de administração. Então ele planta o café, nós compramos o café da fazenda, fazemos a venda do café, mas nós compramos as sacas do café, que ele mesmo planta com o pai. Uhum. Então a gente começou, fazem 7 anos, a gente começou assim. A gente começou torrando café, colocando o nome no café, comprando as sacas do café e colocamos. Nós plantamos, torramos e servimos o café. Isso é bem legal. Até fica um cardzinho aqui para vocês assistirem essa conversa com o Dado, que ele explica tudo. Assim, foi uma conversa bem legal e é um dos vídeos até mais assistidos do canal lá no YouTube. E caso vocês queiram também, podem assistir ou só ouvir também no Spotify. Tá bom, que tem lá. E Odri, como eu achava que você era oftalma, olha só pra você ver. Eu sou fonoaudióloga.
fonoaudiólogo. E isso é bem legal na parte de neurologia, porque afeta, né? A fala, né? Você tem que estar ali acompanhando para ver se não mexer em alguma coisinha lá. A área de fonoaudiologia, ela é muito extensa, né? É um leque muito grande. Então você pode trabalhar tanto com profissionais da voz, cantores, né? Repórteres, né? As pessoas que trabalham com a voz, professores. E você pode também, tanto a parte da estética, porque você pode também trabalhar a parte facial da pessoa. Como? Você vai trabalhar a parte de musculatura, de mastigação. A fono trabalha muito com o ortodontista. A mordida cruzada, né? Sabia As não. diferentes mordidas que se tem, o ortodontista sempre vai precisar de uma fono. Porque a arcada e o dente não é sozinho que ele entorta, vamos dizer. A língua tem uma função muito grande. Então, uma pessoa que engole errado, a gente chama de deglutição atípica. Então, ela projeta a língua, ela põe a posição da língua no lugar errado. E o dentista, o ortodontista, que faz esse acompanhamento ortodôntico, é muito importante estar alinhado com a fonoaudiologia. Se a pessoa tem uma mordida cruzada, ela pode o quê? Mastigar apenas mais de um lado do que do outro. Então, ela pode colocar o aparelho, mas se não trabalhar essa função mastigatória, volta depois. Não sabia não. Então, você pode trabalhar a fono na parte profissional de voz, você pode trabalhar a fono com a parte de ortodontia, você pode trabalhar com o otorrino na parte respiratória. Por quê? Uma pessoa não respira bem ou uma criança não respira bem. Aí o que acontece? Tem que fazer cirurgia de adenoide. Tá, ela vai fazer a cirurgia de adenoide. Só que ela criou o hábito de respirar pela boca. Ela é uma respiradora bucal. A fonoaudiologia entra para fazer essa terapia de reabilitação de respiração nasal. Entendeu? Mas não sabia não. Na parte de odontologia, já tinha visto o trabalho da fono em conjunto, quando é na parte de implantes. Porque quando faz implantes ainda mais de carga imediata ou implante total, a pessoa ela tem uma certa dificuldade de falar depois, se acostumar com os dentes, que é totalmente diferente, questão de sensibilidade. Aí eu vi já essa parceria com a fonoaudióloga para a pessoa reaprender a falar depois de colocar os implantes, né? Mas nessas outras questões assim, eu não tinha ouvido falar não. Sim. Interessante. E assim, falando da parte do teu trabalho, né, como fonoaudiólogo, como é que a gente perde a voz assim? É por cansaço? É por tomar quente e frio? Não, no inverno principalmente? Tem várias causas, né? Você pode ficar afônico por gritar muito num show, né? Quando a gente vai num show, o que acontece, né? Você grita muito, quando sai você está até falando mais alto, não é? Você grita para poder se ouvir, não é? Não, você grita porque você está na emoção, né? Você está numa balada, você está numa emoção, para ouvir, para gritar, você está... É que eu falo assim, tipo, por exemplo, você está numa balada, você vai conversar com a pessoa... Você está num esforço vocal. Você não está conseguindo ouvir a pessoa, você começa a falar mais alto, né? Você começa a falar mais alto, mas aí você acostuma com aquela situação, né? Agora, crianças que choram, problemas de vocais não acontecem só em adulto. Criança que chora muito também desenvolve nódulos vocais, que são os famosos calos vocais, né? Não é só o calo que existe de problema vocal, tem a fenda, tem vários tipos de problemas na voz. E você também tem uma disfonia que a gente chama de psicogênica, que é emocional. A pessoa dorme e acorda afônica, sem qualquer som da palavra. Assim, é uma questão emocional. Aí tem que fazer a fonoaudiologia, trabalhar com a psicologia. Capaz. As duas juntas. E isso não é incomum. Para poder voltar a voz, que é uma parte emocional. A gente chama de disfonia psicogênica. Então a questão da voz, ela é muito importante, né? Na vida profissional, na vida da gente, na comunicação. E a rouquidão, ela passou de 15 dias, não é normal. Tem pessoa que fala assim, não, eu sempre fui rouca. Não. A criança não nasce rouca.
A gente não nasce rouco. Pode ser que tenha um choro meio rouco, porque a criança pode ter nascido com uma laringomalácia, que é um problema na laringe, que tem que desenvolver a laringe. Aí é uma coisa diferente. A pessoa pode ser entubada, ficar dias entubada pelo tubo e ter uma paralisia de prega vocal. E também, quando for estubada, voltar afônica, afonia sem voz. Entendeu? Então, é um leque muito grande de fonoaudiologia. O que a gente faz? As pessoas falam assim, você trabalha no hospital? Aí eu falo assim, eu estou indo lá para liberar dieta. Às vezes eu estou conversando, vou liberar dieta. Dieta? Mas você não é fono? Por que você está falando de comida? Por quê? É essencial o trabalho da fonoaudiologia dentro de um hospital. As pessoas que teve o acidente vascular, não estou falando, não é só acidente vascular cerebral. Eu estou pegando ele como exemplo. Porque a pessoa que teve um AVC, ela pode ter bronco aspirado durante o AVC. Ela pode bronco aspirar após o AVC, porque dependendo da área cerebral que pegou, ela pode não deglutir mais, normalmente. Então aí a fono entra para trabalhar esse trabalho de deglutição. Por isso que no hospital, quando chega, é protocolo. A fonoaudióloga avalia para ver qual o tipo de dieta é para aquele paciente. Se é uma sonda nasoenteral, se é uma dieta oral pastosa, sem líquido, se é uma dieta branda ou se é uma dieta geral. Influência também. Entendeu? Então, isso, a atuação da fonoaudióloga no hospital, ela é essencial. A gente está falando do AVC, mas claro que tem outros casos, né? Tem pessoas, os idosos, acontece muito isso. Então a gente chama esse problema de dificuldade para deglutir, normalmente, de disfagia. Então a gente vai avaliar se o paciente tem uma disfagia. Por que a disfagia é tão importante? Porque se a pessoa engolir errado, se ela broncoaspirar, a comida vai para onde? Para o pulmão. E aí ela pode ter uma pneumonia. E muitas vezes a gente já escutou já falar, ele teve um AVC. Mas ele morreu do AVC? Não, ele pegou uma pneumonia e morreu. Não. Ele broncoaspirou, deu a pneumonia e ele faleceu. Por isso que é tão importante a avaliação do fonoaudiólogo dentro do hospital. Olha que interessante. Existe a disfagia, na verdade, ela não acontece só em idoso, acontece com pessoas com problemas, com síndromes, né? Com anomalias, acontece. Isso pode acontecer de criança, uma criança com uma paralisia cerebral. Então, a importância da fonoaudiologia na deglutição é essencial. Às vezes a pessoa fala assim, não, ele só dá uma tosse. Às vezes ele dá uma tosse, ou ele faz, quer dizer o quê? Que está tentando ir para o lugar errado. Aí o organismo... vai para o lugar errado e tosse para poder se defender. Certo, né? A defesa. Né? Mas às vezes a pessoa tem um AVC e ela não tem mais movimento, nem reflexo de tosse. Entendeu? Porque perde ali a sensação, perde, não é porque a área afetada, a pessoa deixa de deglutir. Como às vezes ela pode deixar de falar. A fonoaudiologia vai entrar no AVC só na disfagia? Não. Ela tem um AVC, aí você pergunta para ela, qual o nome? Qual o seu nome? Ela pode ter uma afasia de Wernicke, ela pode ter uma de Broca, ela pode ter uma afasia de... várias, entendeu? São vários. E é aí que a fonoaudiologia entra, para orientar o paciente, trabalhar com o paciente e também orientar a família, que isso é muito importante, é essencial. Eu já vi pessoas da família que teve um AVC, ele não está falando, não, mas eu trouxe um computador para ele escrever. Ele não sabe nem para que serve o computador naquele momento, dependendo da lesão cerebral que ele teve. Então a fono, ela é muito importante, sem contar
no desenvolvimento da fala, né? Hoje é muito comum as crianças, principalmente por causa da pandemia, ter um atraso na fala. E a gente, além da pandemia, a gente tem que ver o meio que a gente vive hoje. Porque hoje, para qualquer criança, muitas ficarem mais calmas, a gente vê aqui na cafeteria, a criança chega, a gente tem uns brinquedos para as crianças aqui, pedagógicos. Não, o pai ou algum acompanhante chega e faz assim, o celular, ele gosta do celular. Então a criança entra no mundo da onde? Não desenvolve a fala, a comunicação. É só o celular. Que fica imerso ali na tecnologia, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com esses fechamentos de diagnóstico, se isso não é comportamental. É um autismo comportamental. Entendeu? Entendi. Sem contar as trocas de fala que se tem, né? Então a fonoaudiologia, ela é muito ampla. Da troca de fala, a nossa voz ela vai amadurecendo, né? Ela vai desenvolvendo, né? Que nem os meninos com 12, 13 anos vão ficar... Tem hora que afina, tem hora que engrossa, tem hora que afina. Bastante, né? Oscila porque você vai mudando os hormônios também. Mas então, o que acontece é, tipo assim, digamos, cordas vocais. Eu imagino que é igual, tipo, cordas todo, de violão e como se fosse... você tem as verdadeiras, as falsas pregas. A gente tem um aparelho fonador. Mas não é só as pregas. O que acontece? Acontece no corpo todo, né? Começa a nascer os pelos nos rostos dos meninos, né? A voz vai ficando mais grossa, a estrutura, ela desenvolve. Essas cordas vocais aqui, elas engrossam, ficam mais finas? Como é que é isso? Eu assim, sou bem leigo nesse assunto. Ele cresce normal como o corpo, né? Porque você imaginou, o teu corpo todo desenvolve. A prega vocal ia ficar pequenininha? Não, ela cresce junto. É que eu não sei nem cresce. Como é que ela é, a prega vocal, pra te falar, assim, desenho, vamos supor. Tem uns vídeos lindos aqui, depois eu vou até te mostrar uns vídeos. Tá. Eu gosto sempre de explicar para o paciente ou para o acompanhante o porquê daquilo, entendeu? Porque eu acho que para você fazer os exercícios, porque exercício de fono é repetitivo, é cansativo. Falar de novo. Eu já tive paralisia facial, sabia? Metade do rosto, meu parou. Metade mesmo parou, não tinha movimento, aí eu tinha que fazer exercícios laborais, nossa, foi tenso. E está acontecendo muito, porque as pessoas não acreditam, né, do choque térmico, né? Sim. De tomar banho e sair. E o meu, assim, eu fui no médico, fiz lá os exames, fiz exames olfativo, audição, para ver, porque eles me falaram que poderia, o médico falou que poderia ser 4 coisas. Sim. A primeira, por impacto, acidente de carro, airbag aciona, bate no rosto, traumático, né? Então paralisa. Eu tive depois de um jogo de futebol. E aí não era isso. O outro poderia ser infecção de ouvido, que eu não sabia. Que pega o trigêmeo. Isso, falou que a infecção de ouvido pode espremer o nervo e aí e era metade do rosto só, paralisar. Aí fiz exame de audição e tudo mais, descartou, não era. Aí falou que poderia ser qualquer outro, choque térmico, porque estava na Irlanda, então quente, frio, do lado de fora da rua tá frio, e aí fica entrando dentro do estabelecimento quente. Então choque térmico poderia ser, e foi um dia depois do futebol, então jogando bola, corpo quente, até esfriar, chegar em casa tomando vento o tempo todo. Mas só foi me dar isso, tipo, no outro dia de tarde, e foi gradativo, não foi de uma vez. Porque não dá de uma vez. Os casos que atenderam um ano paciente no consultório, chegou uma semana passada no hospital, também é assim, no dia seguinte que começou. Então, e o outro poderia ser herpes zoster. Pode também. Que aí, o que aconteceu? Aí o médico falou, pode ser isso, que seria o mais provável, porque no jogo, um amigo meu, ele era mais baixo que eu, fui marcar ele abriu o braço e bateu a mão na minha boca e cortou. Aí ele falou, pode ser que você tenha esse vírus incubado dentro de você, e na pancada ativou e ele deve ter paralisado. E realmente, ele falou, não acontece assim na hora, foi acontecendo no outro dia. Processo. O que eu tive que fazer? 2 meses fazendo todo dia, de manhã, no meio-dia e de noite, ginástica laboral, me deram uma folhinha para fazer, fiz o exame olfativo, que espirrava um negócio lá, limpou as narinas. Tomou corticoide, o médico receitou. Tomei corticoide e fazendo... Porque tem um tratamento para tomar. E fazendo... E vai tirando gradativo. Isso, aí foi sumindo aos poucos. Ele falou, não vai voltar 100%. Eu percebo a diferença de simetria.
de um rosto, de um lado pro outro. Mas assim, quem olha pra mim e tal, não, diz que não E percebe. demora, né? Porque é de semanas até 8 meses. E o meu demorou 2 meses. É isso mesmo. E aí eu fui ver que isso não é raro. Tem vários Não é. famosos que tem, muita Não gente é. tem. O Senna teve, o Ayrton Senna teve. O Justin Bieber teve. Sylvester Stallone. Também teve. É muito comum. É muito comum. Fui ver que é extremamente comum. Eu tive uma amiga minha de infância que teve, o dela foi choque térmico porque ela abriu a geladeira depois do banho. E ela não conseguiu voltar. O rosto não voltou totalmente. Eu tive, graças a Deus, o meu voltou assim, 95%. Mas também, eu sei que voltou 95% porque é preguiça minha de continuar os exercícios. Que poderia ter sido melhor. É os exercícios repetitivos que eu falo. É o que você falou. É cansativo, mas tem que ser feito. Aí quando eu vi que já tinha voltado assim bem, aí eu falei, é cansativo, é todo dia. Assim, no começo, eu fazia os exercícios chorando. Porque eu olhava, eu não acreditava que tinha acontecido. Sabe porque no começo, você tem a sensação que não vai melhorar. Porque mesmo você fazendo, estimulando com a mão, você fala, gente, eu não sinto mais. A sensibilidade, eu perdi a sensibilidade. Tipo assim, de um lado, esse lado, por exemplo, é muito mais sensível do que esse lado. Aí a médica falava, ó, passa pena, passa coberta, passa depois, por incrível que pareça, passa lixa. Você tem que mudar as texturas. Ativar todos, É isso mesmo. Aí ela falando, e outra, foi uma fonoaudióloga que me atendeu. E aí eu falei, poxa, que engraçado, né? Mas foi assim, não desejo isso para ninguém. Não, foi um período ali de 2 meses, 3 meses, vamos pôr ali da minha vida que não é? foi difícil. Aí vai ter que pingar colírio nos olhos, porque também não pisca. Não pisca, a boca não fechava, ficava babando. Exato. Eu ia tomar, você não tinha sensibilidade. eu ia tomar as coisas, eu tinha que virar a cabeça assim, porque senão eu escorria. Nossa, assim, que situação. E você é brava no hospital? Não. Não? Não, acho rigorosa? que não. Acho que não. Rigorosa sim, né? Porque a gente tem um protocolo. A gente às vezes até entende, que aconteceu até essa semana, tinha uma senhora que não podia tomar nada via oral. E eu cheguei lá, a acompanhante falou assim, eu dei água para ela. Eu falei, o quê? Deu água? Não pode. Não, mas ela engoliu. Aí eu falei assim, o problema não é sair da boca, o problema é chegar aqui e dividir. E eu tenho um vídeo de 30 segundos de deglutição, né, típica, e ele explica bem, pessoas leigas, eu acho, por isso que eu gosto de mostrar. Porque eu falei, olha, tá vendo? Olha, a epiglote desce e ela sobe. Então isso aqui não está movimentando agora, no momento. Não quer dizer que ela não vai comer mais, mas no momento da crise convulsiva que ela teve, não pode. Hoje, por felicidade, na hora que eu estava no hospital, eu fui reavaliar essa paciente, ela já estava muito melhor, mais consciente, não estava alterada, ela não estava fora do quadrado, né? E estava conseguindo deglutir. Hoje eu liberei. Mas, assim, a gente tem que ser firme com as pessoas, porque elas não são obrigadas a saber o porquê não pode. Então, é nós que temos que explicar. Que é a mesma coisa de uma higiene oral, né? É possível a pessoa falar sem ouvir? Claro, é o deficiente auditivo. Então, deficiente auditivo, ele... É porque assim, eu tenho um amigo de infância... Se ele for trabalhado desde pequeno, com a comunicação total que seja, através de leitura labial, de vibração, ele desenvolve. Ele consegue desenvolver a fala, consegue. Só que não perfeita, porque ele não se escuta. Não, porque fica com uma voz mais abafada, sabe? Uma voz mais abafada. Anasalada. Anasalada. Porque eu tenho um amigo de infância, né, o João Paulo, que eu já falei dele muito aqui nos episódios, que ele não escuta, né? Na infância tentou usar aparelho auditivo, mas como os aparelhos eram muito antigos, né? Tipo, na infância lá, então não tinha o aparelho não tinha aquela sensibilidade que eu acredito que hoje tem. Hoje ela assemelha, o som assemelha a voz humana, né? Antes era uma voz mais mecânica. E sem contar que não tinha ajuste de volume, né? Não. Ele deixava de frequência. Tinha ajuste de volume, mas não tinha ajuste da frequência, entendeu? Né? Então, eu lembro que uma vez ele estava usando. E daí passou um carro assim, descendo a rua, a gente tava brincando na rua, o carro buzinou.
E foi atrás dele. Na hora que buzinou, o barulho foi tão estridente que ele arrancou, ele tirou assim, ó, jogou no chão e saiu correndo. Tinha uns 10, 11 anos. E nunca mais quis usar. E eu lembro que a gente ficava conversando com ele, e o meu nome, por ser João também, o dele era João Paulo e o meu João Guilherme, então ele me chamava de João. E aí ele falava, justamente assim, anasalado, João. Ele falava o nome do primo dele, Beto. Então, assim, algumas coisas ele falava. Mas aí falaram que eu cresci sabendo que ele não falava porque ele não ouvia. Aí eu falei, pô, então se ele não ouve, ele não fala, porque você precisa se ouvir para poder falar. Dá pra... Você tem técnicas que desenvolve. Tem uma história legal, até vou deixar aqui para vocês um cardzinho, do professor de dança que a gente conversou, o Júlio, e ele falou que o maior desafio dele foi ensinar dança para um deficiente auditivo. Chegou querendo dançar. No tablado. Ele falou assim, como é que eu vou ensinar dança para ele? Aí que ele pôs a música na caixa de som lá e pôs a mão da pessoa na caixa de som, ele sentiu a vibração no ritmo e aí ele conseguiu ensinar a dança. Ele falou que foi um desafio. Então assim, aí por isso que eu falei, será que é possível então a pessoa falar sem se ouvir? Sim, ela consegue. Qual é o maior mito que tem dentro da fonoaudiologia que as pessoas... um maior mito e uma verdade que ninguém acredita? Maior... Comum, por exemplo, um mito. sei lá, tomar água gelada você fica sem voz, sei lá, deixa de falar. Não é. A gente tem um trabalho que a gente chama de higiene vocal, né? Que você deve, que nem a água não vai passar pelas pregas vocais, ela vai passar pelo tubo do lado, né? Porque se eu passar pelas pregas vocais, cai no pulmão, que é aquilo que a gente estava falando. Mas o tubo do lado, quando você toma água gelada, eu estou falando com você, as pregas vocais estão mexendo. Está aquecido. Ela passa do lado. Você pode ter o quê? O choque térmico. Então isso pode acontecer. Tá. Agora, a maior coisa que a gente escuta, que a gente estava falando de deficiente auditivo, ele é surdo-mudo. Não, ele não é surdo-mudo. Ele tem prega vocal. Ele tem o som. Entendeu? Ele é surdo, ele pode ser surdo, mas não mudo. Porque ele tem um aparelho fonador. Ele não foi trabalhado. Você falando isso, eu sempre pensei, falei, poxa, meu amigo, ele é mudo e surdo, porque... E ele não é mudo. Ele não é mudo. Ele tem aparelho fonador, ele só não foi trabalhado. Entendeu? É o maior erro, o maior mito que você fala assim, a fonoaudióloga ouvir, ele é surdo-mudo. Entendeu? Ele é surdo. Muitas vezes ele não é mudo, só não desenvolveu. Ele não desenvolveu a fala, como deveria. Né? Nos grandes centros, há muitos anos a gente tem esses trabalhos. Mas em cidades pequenas não, entendeu? Entendi, legal. Aí, e essa outra coisa também é de tomar água gelada que não passa então pelas cordas vocais. Não passa, né? Mas que nem não é bom? Não é bom. O que a gente orienta? Quando a pessoa chega pra gente com uma rouquidão, né? Tem que fazer um tratamento vocal. A gente orienta que segura um pouco a água na boca para quebrar o gelo, para depois engolir. Entendeu? Sorvete também. É a mesma coisa. Do que tomar de uma vez. E tá, resfriou, né? Você tomou ali uma coisa gelada, resfriou. Se eu tomar um chazinho depois ajuda? Então, o chá, ele é quente, né? Ele não vai fazer mal para você, entendeu? Agora, aquela história de, toma um chá de gengibre para melhorar a voz. Não vai, porque... E romã? Romã não ajuda? Não vai melhorar a sua voz. E tomar um músico tomar um pouquinho de cunhaque ali para esquentar a garganta. Não, né? Esquentar a garganta para cantar. Não. O Galvão falava isso, acredita? O Galvão cantava e ele falava assim, sempre antes de cantar eu tomava um cálicezinho de cunhaque ali que esquentava a garganta. A melhor coisa que você vai fazer é o relaxamento, né? Eu não consegui fazer isso. De lábio, entendeu? Eu não consegui. Você vai fazer exercício para aquecer as suas pregas. Nem vou cantar aqui que eu vou passar vergonha. Vocais, entendeu? Então é isso que então tomar nada vai aquecer a voz para poder cantar. Não.
O certo é você fazer exercício pra voz. Aí, ó, tá um mito aí pra vocês aí, principalmente essa vai ficar pro Calvão, que é a desculpinha dele, ele falava assim, eu tomo um conhaquezinho assim, ó, que aí esquenta a garganta, e aí canta. Não, o álcool não é bom. O álcool não é bom. E você viu, né, agora estão falando, eu leio muito, que foi comprovado que o álcool é um grande causador do câncer, né? Causador do câncer? Sabia não. Eu tô lendo muito isso, saiu muita reportagem esse mês. Não, mas assim, depende do álcool, né? Depende da quantidade, Depende né? da quantidade. Porque, ó, já que ela tocou no álcool, eu já vou aqui mostrar pra vocês aqui e até já puxar. A gente tava falando do café, né? O café aqui da Casa do Colono. E eles têm também agora a cerveja. A cerveja artesanal de café. Já tá na 16ª edição. Exatamente, tá aqui, ó, 16ª edição. Colona, cerveja Colona aqui da Casa do Colono. Essa é uma Black Lager. Ela tem 4,8% de álcool. O que é IBU? Eu não sei o que é IBU, não. 24%. Quem faz pra gente é a Pessoal da Bonis. Bonis, né? Tá aqui. Pessoal da Bonis aqui, que faz. E tem um negócio do mapinha da Itália aqui. Qual é o sentido? Ah, da que Itália. quando nós fizemos a Colona, foi para homenagear os italianos, porque todos nós os colonos. Somos os colonos. Colonos nós italianos. Somos descendentes de italianos, né? O Dado pelo lado de Sacomã, da vó dele. Sacomã? Que o Junqueira é do lado do vô. E o Sacomã, que é a avó que veio da Itália. Olha que legal. O meu Perencim, que é do norte da Itália. O próprio pessoal da Bonis também, que são descendentes de italiano. Também. Então nós fizemos a cerveja Colona, o nosso café, para homenagear os italianos. Olha, é uma cerveja extremamente artesanal, gente, porque olha os ingredientes: água, malte de cevada, café, lúpulo e levedura. Somente isso. Contém um pouco de glúten. Alérgicos, contém derivados de cevada. Só isso. É uma cerveja assim muito boa. E quem gosta de cerveja preta, aí ó, vocês vinham aqui na Casa do Colono, pode levar o cafezinho e a cerveja também. Tá certo? Só não vou deixar aqui em cima da mesa, senão vai ficar tampando a nossa visão. Mas é uma cerveja muito boa. E Odri, mudando um pouquinho, né? Já desde o início tá isso daqui em cima da mesa e o pessoal assim deve estar perguntando, mas peraí, vocês estão falando de parte de fonoaudiologia, café, cerveja e tudo mais, mas o que tem a ver isso aqui em cima? Esses, ó, sabonetinhos aqui, esse aqui é de aveia. Bom, olha, né? Que belezinha, bom, gostoso, cheiroso. E essa marca? A Dobbs. Dobbs. Como que foi que surgiu a Dobbs? Foi o seguinte, quando nós abrimos a cafeteria, logo no primeiro ano, né, não era aqui nas Termas ainda, era na Rua Junqueiras, eu sempre gostei muito de artesanato, né? O meu escape é o artesanato, ou é um tricô, ou é uma pintura, eu sempre, como diz meu pai falava, você sempre está criando moda, né? E eu gosto de aprender, eu gosto de ir atrás das coisas. E eu via que jogava muita borra de café. De café fora, né? Fora. Eu falei, nossa, o que eu vou fazer com isso? Aí o Dado, não, a gente joga no adubo nas plantas. Porque os nossos vasos, desde o início da cafeteria, sempre foi os pés de café, né, nos vasos. Sim. A gente joga de adubo. Tá, mas vai chegar daqui a pouco vai tampar o pé de café e não deu conta. Sim. E aí eu comecei a mexer, a ler mais sobre o café, sobre a borra do café, o que a gente podia estar fazendo. E eu comecei a fazer o sabonete com a borra do café. Então, de vez a borra ir para o lixo, a gente trabalhava fazendo a borra de café com sabonete esfoliante. Uma vez eu comprei, lembra? Quando a gente veio gravar, eu comprei um sabonete esfoliante de café. Muito bonito. Porque ele clareia a pele, né? Ele é o melhor esfoliante natural que existe. E a gente começou a fazer. Vendia na cafeteria mesmo. E nisso, a gente foi pegando gosto. Eu comecei a fazer curso, ia para São Paulo, ia conhecer mais sobre essências, sobre as velas, por isso que a gente também tem as velas. E
E aí, a Adobe surgiu como? Um belo dia, o Dado chegou para mim, meu marido, e falou assim, conversa com o Cláudio, que é o diretor das termas, na época era o Cláudio, e pergunta se tem alguma sala para alugar para o estoque do café que está ficando pequeno. Aí eu falei, tá bom. Tinha acabado a pandemia. Aí eu conversei com o Cláudio, se ele tinha alguma sala, ele falou, não, eu tenho. Falei, então vamos lá. Aí ele me leva no andar de cima das termas e abre as portas. Quando eu olho, era uma sala com 3 bancadas brancas maravilhosas, de 1930, e a estufa. Aí eu olhei para ele e falei assim, mas eu não vou colocar a caixa aqui. Aí ele falou assim, mas eu não estou te entendendo. Você não queria uma sala para fazer um estoque? Eu falei assim, não, eu ainda quero, mas aqui não. Não dá para usar essa sala para isso, né? Aí, e acontece isso muito comigo, sabe? Que é a mesma coisa da cerveja. Assim, eu durmo às vezes com um caderno do lado, o celular, e aí eu acordei no meio da noite, já sei, vamos fazer uma cerveja de café para comemorar um ano que a gente está nas termas, entendeu? As ideias vêm assim, eu brinco, né, eu falo assim, o anjinho da guarda soprou no meu ouvido, que é para fazer isso. Aí na hora eu olhei para ele e falei assim, deixa eu montar uma loja aqui, mas eu nunca pensei na minha vida ter uma loja. Aí ele, como assim, Adriana? Você não pediu estoque? Eu falei, então, mas olha que sala maravilhosa, só que tem que abrir para o público ver. Uhum. E o Cláudio comentou comigo que aquela sala sempre, ela fica no fundo das termas, ela não fica de frente, né? Uhum. E ela sempre foi usada para guardar as coisas, não tinha assim, não era usado para loja. E aqui é do estado, tem todo um processo, né, de você fazer apresentação de projetos para ser aprovado, não é assim, eu vou chegar e montar uma loja. É um processo a ser seguido aqui. E aí ele falou assim, me faça um projeto. E a gente tinha acabado de sair de uma pandemia. Eu trabalhei o tempo inteiro no hospital, no Covid, porque os pacientes, quando estubavam, a fono entrava. Sim. Né? E eu fiz o projeto. Eu queria um canto de paz, um canto com fadas, gnomos, um canto onde a gente só coloca música celta lá. E eu falei assim, eu acho que está precisando ter um canto onde que você entra e fala assim, deixa eu ficar aqui um pouco. Da loja, o que aconteceu? Aí eu peguei, fiz o projeto, foi aprovado. E uma das coisas que o Cláudio tinha comentado, que era a preocupação deles, e como é que eu ia levar o público lá, porque é mais as lojas na frente. Uhum. Aí eu falei assim para ele, deixa eu tentar, eu quero ter esse canto, deixa eu tentar. Se der ruim, eu tentei. Eu sou muito assim, eu acho que a gente tem que tentar. Né? Às vezes as pessoas são inseguras, não é, Guilherme? Sim. Fala assim, não sei se vai dar, e recua. E eu acho que não é assim. Porque na vida você aprende errando. A gente acerta, mas a gente erra muito mais do que acerta. Uhum. E aí eu montei a loja. E o Dudu, que é meu filho, tinha acabado de sair da cafeteria, porque ele é registrado, tudo direitinho, porque ele faz engenharia elétrica, ele está formando agora, e tinha arrumado um estágio. Então a gente fez o acerto com ele. E ele falou assim, eu queria abrir um negócio e tal. Eu peguei e falei, eu preciso de um sócio. Quer ser meu sócio? Então a loja é minha e dele. Entendeu? Entendi. Então ele cuida da parte financeira, da parte de pagamentos, e eu cuido da parte da produção. E aí surgiu, e a gente começou. Então a gente hoje faz os sais de banho, tem os produtos da Via Aroma, tem os óleos essenciais. A parte mais legal que eu gosto muito é a parte dos difusores, aonde a pessoa encontra a essência dela, né? Porque você vai gostar de uma, eu vou gostar de outra. Uhum. Você escolhe a sua essência, você pega os beckers, né? Os instrumentos de química, você monta seu difusor com a sua energia. Então eu legal. Sempre, né, falo para a pessoa, olha, tem pronto? Tem até pronto, mas a essência é você fazer seu difusor com a sua energia positiva. Eu sempre brinco com a pessoa e falo assim, você vai pegar o becker, você fez a mistura, mas você agora agita e pensa em coisas boas.
Então, às vezes a pessoa faz isso, eu não. Para cá é caranguejo. Vamos fazer no sentido do relógio, a gente anda para frente. Entendeu? Entendi. Então as pessoas vão, colocam chapéu, tem o chapéu de bruxa, a manta e tal. E eu falo assim, é um lugar positivo. Eu acho, o meu maior prazer quando eu estou na loja, que eu fico mais final de semana, é chegar cliente lá e falar assim, você podia pôr um divã aqui, posso dormir aqui? Esse lugar é de paz. Eu venho toda semana aqui. Você não deixa eu dormir aqui hoje? Olha que lugar. Né? Então a gente fez uma decoração muito legal, a arquiteta fez uma coisa bem legal lá. Tem os duendes, né? As fadas, as bruxas, mas são bruxas boas, que às vezes chega a criança lá e fala assim, você quer tirar uma foto com a vassoura? Mas aqui ó, é só bruxa boa. Né? É por causa disso, é desse pós-Covid, né? Que foi um boom para o mundo todo. Foi. E a gente falou assim, não, eu preciso canalizar um lugar que tenha só pensamentos bons. E lá é bem legal mesmo, né? E o pessoal saber, né, poder vir visitar e tudo mais, fala qual é os dias que você abre, o horário e aonde realmente fica. Tá, segunda e terça as termas ficam fechadas, então a loja segue o regulamento das termas porque é a porta para lá, né? Então segunda e terça a loja não abre, funciona de quarta, quinta, sexta e sábado das 9 às 7 horas da noite e de domingo das 9 às 2. Diferente do café, que o café não fecha. Ele abre de domingo a domingo, das 9 às 20 horas. E a nossa porta fica do outro lado. Então, a gente tem essa liberdade. Entendi, legal. E do café tem acesso para lá ou não? Só pela entrada da principal das termas? Não, você pode entrar pelo café e você vai passar pelo corredor e subir as escadarias. Fica no segundo andar, do lado da sala de mecanoterapia, que também é um lugar mágico, que nós temos o privilégio de ter em Poços de Caldas, que só existe 2 lugares no mundo que tem. Mecanoterapia, né? Que é de 1930 e todos os aparelhos funcionando. E a mecanoterapia, para quem não sabe, né, a seleção brasileira veio quando ganharam a Copa, né, de 58, eles estiveram aqui em Poços antes de ir para o campeonato, né, e eles passaram, né, pela mecanoterapia e vários outros tratamentos aqui nas termas. Sim, né? E não só eles, porque hoje a gente teve a visita do Careca, que jogou na Copa de 86 e de 90, e o Careca falou, eu vim aqui fazer terapia nesses aparelhos também. Olha que legal, que bacana. Olha como que a gente tem uma riqueza, isso não é passado. Não é. Né? Poços de Caldas tem uma riqueza muito grande, e assim, não de história. Não é só aqui, hoje eu comentei isso com ele, né? Porque quando a gente ficou sabendo ontem à noite que o Careca ia vir, eu comentei com o pessoal que é mais jovem, os garçons, né, barista, aí eles falaram assim, Careca, mas quem é o Careca? Você falou mesmo pra mim, eu fiquei aqui meio... E aí eu peguei e falei assim, como assim? Aí eu falei para eles, foi o Careca, foi um jogador, né, atacante da seleção brasileira, 86, 90, ele foi cortado na de 82 porque ele teve uma lesão, né, e ele foi muito importante. E eu comentei isso hoje com o Careca. Aí ele pegou, eu falei assim para ele, diferente da Itália, né, porque quando a gente vai para lá, eu percebi que assim as crianças sabem das histórias da Primeira Guerra, da Segunda Guerra, como se eles vivessem aquela época. E o nosso não, a memória do brasileiro ela é muito curta, né? E ele falou para mim que quando ele acabou de chegar da Itália, quando ele chega na Itália, ele falou, Adriana, as crianças de 10 anos sabem quem eu fui, no que eu joguei e quais os times. E eu chego aqui no Brasil... Ninguém sabe. Ninguém sabe. Então é assim, essa educação da história, a gente não tem isso, eu acho que a gente tem que passar. Sim. Rodrigo, assim, eu tinha várias perguntas, mas assim, no meio delas, da nossa conversa, você já foi meio que respondendo algumas, né? Mas assim, você tem a loja de sabonete, tem um café, né, com a sua família. São exemplos de negócios familiares, né? Sim. Como que você consegue equilibrar, né, esses mundos? Tanto a sua parte profissional, no hospital, que é correria, a loja de sabonetes, a cafeteria. Igual eu cheguei aqui, tava montando as coisas, aí você tava ali organizando as coisas ali, é uma correria. Como que você consegue equilibrar isso tudo?
E sem contar também que a questão da administração das termas, né, em breve. Não vai, a gente renovou a cafeteria, né? O contrato foi só da cafeteria. A gente renovou a cafeteria. Mas não é fácil. Há 2 anos atrás eu fiz uma cirurgia. Eu tive uma doença que chama doença de Cushing pela 2ª vez. E eu retirei um tumor da cabeça na hipófise, um tumor na hipófise. E quando eu fui no endócrino, que o meu endócrino é de Campinas, ele pegou e falou assim para mim: eu sei que você trabalha muito. Se eu fosse falar para você, qual você gosta mais? E para você escolher, o que você ia escolher? Aí eu olhei para ele e falei assim: não sei, porque eu gosto de todos. Porque fono é uma coisa que eu escolhi para minha vida. Hoje, esse ano eu termino a especialização em neurofuncional, né? Não pretendo parar, porque os outros perguntam: você vai parar? Eu falei: gente, se eu pensasse em parar, eu não ia fazer uma especialização em neuro, né? A loja é meu escape, é meu descanso. Então eu gosto de criar, gosto de fazer as coisas, gosto de pensar. É a minha distração. O café, de uma necessidade de família, eu peguei carinho. Então, eu gosto de enfeitar, eu gosto de vir aqui cuidar, eu gosto de conversar com os clientes, gosto de estar presente. Né? Aqui nas termas, como a gente não tem, não é autorizado a ter fogão a gás, a gente não tem, eu brinco que a gente faz mágica aqui na cozinha. Os caldos eu faço na minha casa, porque eu fiz uma mini cozinha industrial lá. O molho ao sugo eu que faço, o frango eu faço e a carne louca também. Então, o que acontece? É difícil você escolher. Isso aqui, o que ficou mais importante, Guilherme, quando a gente começou, era eu, meu marido e meus 3 filhos. A gente não tinha um funcionário. Hoje nós temos 20. E não é 20 funcionários, são 20 famílias. Tem pessoas que trabalham aqui que são rimo de família. Então a gente virou uma grande família. Sim. Então quando a gente fala da cafeteria, é um carinho. O hospital entrou na minha vida fazem 8 anos. Eu sempre tive consultório, sempre trabalhei em empresas para fazer exame de audição, né, ocupacional. E um belo dia me convidaram para ir para o hospital atender um paciente. Eu falei: não, deve ser outra Adriana, deve ter outra Adriana. Aí o hospital falou assim: não, é a Adriana Perenci. Não, é você mesmo, estão te chamando. Aí eu fui, atendi esse senhor, depois eu voltei lá. Me chamaram, se eu não queria trabalhar no hospital, porque era muito difícil de arrumar fono para trabalhar em área hospitalar. Aí eu falei: eu não tenho experiência, tal, não sei o quê. Aí aquilo ficou na minha cabeça. E eu tenho, como eu já te falei, né, algumas coisas eu sinto assim. E esse dia foi muito engraçado porque eu estava no consultório, eu pedi para falar que eu não podia, e eu não podia mesmo. E a minha secretária ligou para o hospital, falou que eu não tinha horário, só atendia aquele. E eu comecei a sentir uma dor no peito. Aí eu senti uma dor, sabe assim, parece que alguém estava me empurrando. Aí ela pegou, entrou na sala e falou assim: o paciente de agora desmarcou. E eu tinha acabado de falar que eu não ia no hospital, lembra? Aí eu falei: tá bom, tem meia hora aqui, 40 minutos, eu espero. Aí de novo, sabe assim, me empurrando? Não tinha nem me empurrando. Aí ela entrou, o outro paciente desmarcou e o outro também. Aí eu olhei pra ela e falei assim: liga lá no hospital, fala que eu vou lá conversar com eles. Aí ela: mas eu acabei de falar que você não vai. Aí eu falei pra ela: mas nenhum paciente, um conhece o outro. Você não acha que isso é muito esquisito? Ter desmarcado, né? Ter desmarcado e eu com esse negócio que tá parecendo que tá me empurrando no meu peito. Aí ela pegou e falou: então vai. Aí eu fui, conversei no hospital. Aí, na época eu conversei, foi com o Dr. Aum. E eu falei pra ele: olha, Dr. Aum, eu não tenho muita experiência, né? Eu tenho 24 anos de formada, mas é mais clínico, né? Ocupacional, eu atendo no consultório, mas no hospital eu não tenho. Aí ele falou assim: você não quer vir e tal. Aí nisso eu falei: vou pensar. E nisso aquela coisa não parava, sabe?
Aí eu peguei, voltei, conversei lá, falei assim, eu consigo fazer o seguinte, eu consigo tirar 2, 3 horas pra gente tentar. Porque eu pensava no pessoal também que precisava. Eu tô no hospital, aí cheguei para o hospital, falei assim, vou fazer o seguinte, eu vou fazer um esforço, eu vou tentar durante 1 mês, aí a gente volta a conversar. Fazem 8 anos que eu tô no hospital. Faz 8 anos, tá lá. 8 anos. De 1 mês virou 8. 1 mês virou 8 anos que eu tô no hospital. Na época da pandemia, muita gente falava assim, pede as contas, a gente não sabe o que vem por aí. Eu chegava em casa, meu marido e meus filhos, você pediu a conta? Eu não tinha coragem. Aí eu falava assim, gente, vocês não estão entendendo. Quando eu formei, eu fiz um juramento. As pessoas que vão ser estudadas vão precisar de mim. Como é que eu vou abandonar o barco agora? E olha, Guilherme, eu não peguei Covid no hospital. Não pegou? Não, aí eu falo assim, que o hospital é minha aprovação. Consultório é o que eu sempre quis fazer. A loja é meu escape. E o café é a família. Entendeu? Entendi. Então eu falei pro médico, falei assim, como você está falando qual que você gosta mais? Cada um é um propósito. É verdade. E assim, se é à frente dessas coisas todas, né? Qual que é o maior desafio assim que você já enfrentou, tipo, à frente de tudo isso? Eu acho que o maior desafio no café foi quando eu cheguei em casa. Eu assumi uma cafeteria sem falar para ninguém. Eu assumi na hora do almoço. Eu cheguei no jantar, esperei todo mundo sentar, falei assim, agora nós somos donos de uma cafeteria. Os 4 olharam para mim e falaram, você é louca? Porque eu queria muito que o meu marido tivesse uma coisa que era dele, entendeu? E que ele desenvolvesse isso. Então isso para mim acho que foi o maior desafio, porque eu estava entrando num mundo, que nem eu tinha o quê? Experiência de dona de casa, eu gosto de cozinhar, sempre gostei de cozinhar. Né? Então eu falei, eu faço os bolos, faz o café. Só que eu sempre penso rápido e organizo. Então eu já contratei um barista para vir de São Paulo, para ensinar a gente a tirar o café, né? Então o barista veio, deu curso pra gente, que eu falei, como é que eu vou saber se tá certo se eu não sei olhar? Sim. É uma coisa de uma padaria, como é que eu vou saber se o padeiro tá fazendo pão direito se eu não sei fazer pão? Se você não sabe. Então eu acho que o maior desafio foi esse. Eles falavam assim, você é maluca, né? Você é doida. E eu cheguei para eles, eu falei assim, olha, eu cheguei para os 3, as 2 meninas e o menino, né? Falei assim, a gente tem que ajudar seu pai. E sozinha eu não vou conseguir. E eu agradeço muito e eu falo para eles, a Casa do Colono não ia ter o sucesso, não ia ir para frente se eu tivesse sozinha. Cada um tem a sua ideia, a sua pesquisa, para que isso pudesse acontecer, entendeu? Sim, pô, que legal. E hoje, todo mundo trabalha, você viu, o Dudu aqui, Sim. A Júlia veio, a Júlia faz esbanofe, e era muito engraçado, né, porque no começo, a Júlia ficava no caixa, a Luísa na cozinha, o Dudu no barista e de garçom, porque era só nós 5, né? E eu lembro da Júlia pegar e falar assim, Guilherme, quando a pessoa ia pagar, você gostou? E fazia assim com a cara, né? A Luísa deu nome pro café. Então, esses dias o Dudu estava lembrando, mãe, você lembra? A gente ia lá final de semana, sábado ficava o dia inteiro e domingo o dia inteiro. A gente chegava de noite no domingo, vendia 2 pacotinhos no final de semana todo e a gente chegava tão feliz em casa que eu tinha vendido 2 pacotinhos. Entendeu, Guilherme? Então, quando os outros falam, eu falo assim, a Casa do Colono, eu falo assim, gente, as pessoas não sabem a luta que foi. Entendeu? Isso, né? Você acha, você vender 2 pacotinhos, a gente vinha cantando no caminho. Entendeu? Eu sei disso, porque o podcast, né, hoje em dia ele já tá já tá maior, né, crescendo cada vez mais, fico muito feliz. No começo, assim, que quando eu postei o primeiro vídeo, que ele bateu 100 visualizações, eu falei, nossa, deu 100 visualizações. Ué? E você entendeu? É quando bateu lá 300 visualizações, eu, nossa, 300, eu fiquei mó feliz. Entendeu? Hoje em dia os vídeos estão aí batendo tipo 1.000, 3.000, 5, teve do Terei que bateu mais de 80, tem um outro, agora que a gente gravou, Terras Raras já bateu uns 20, e aí eu fico, nossa, que legal. E assim, cada etapa eu vou ficando feliz porque
o podcast ele traz histórias igual a de É vocês, isso que eu tô falando. de Poços que o pessoal não conhece, eu mesmo não conheço, 36 anos morando aqui em Poços, né, eu sou poço-caldense, e assim, eu não sei das histórias daqui, e aí quando eu vejo que o podcast está sendo um caminho de levar as histórias de Poços aqui da região por Poços Caldense, e o povo tá vendo, e eu tô recebendo feedback, tá legal, tá bacana, eu não sabia, não sei o quê, eu fico muito feliz. Entendeu? Eu fico muito feliz com cada pessoa nova que chega lá e falando assim, gostei, vi uma história que eu não sabia. Então eu sei esse teu sentimento. Então o desafio, que você falou, qual o maior desafio foi esse? Eu chegar em casa, chorei muito, né? Porque eles, você é maluca, você é louca, onde você viu isso? Aí eu dava, onde você já viu? Você sai 7 horas da manhã. Guilherme, no começo eu acordava 5 horas da manhã, eu fazia 2 bolos. Antes de eu ir para o consultório, eu descia com os bolos quentes para deixar na cafeteria, porque o Eduardo ia descer mais tarde para abrir a cafeteria. Eu fechava, eu lembro que tinha o seu Zé do lado, tem um hotel, ele ria, porque eu descia chutando a porta assim, porque eu estava com a mão ocupada. E foi assim que a gente começou. Eu sou uma pessoa muito positiva, eu sempre acredito. Então é isso que eu falo, às vezes as pessoas não fazem, não vão, por insegurança. E a gente tem que passar, é um processo. E esse foi o meu maior desafio, por quê? Porque eu coloquei meus filhos numa situação que eles também tinham que acreditar comigo. Porque se eles não acreditassem, o que ia adiantar? Sim. E claro, tive o medo do fracasso, para meus filhos chegar e falar assim, você era uma maluca, você fez isso e deu errado. Entendeu? Entendi. Assim, a gente vê assim, várias mulheres à frente dos negócios, assim, a gente sabe que existem desafios e sempre vai existir. Mas como que... Não vou falar muito de preconceito, né? Mas assim, você já sentiu algum tipo de limitação, preconceito por estar à frente assim de algum cargo de destaque? Não. Não. Eu até brinco com meu marido, né? Eu sei que tem grupo de mulheres, né? Encontro de mulheres. Agora mesmo a gente faz MBA em gastronomia, né? Pelo Senac. Tem professoras que falam disso. Eu falei assim, mas eu acho, eu particularmente, pode até ser pessoas que sofram isso. Mas eu acho que quando você cria isso, você mesmo está discriminando. Entendeu? Que negócio fala assim, não, porque é mulher. Eu falei assim, não, gente, eu nem penso nisso. Eu não penso. Então, eu acho que esses grupos que às vezes querem fazer só de mulher, né, não sou contra, não é isso. Automaticamente já está criando uma discriminação, né? Exato. Você entendeu como que eu penso? Eu entendo. Então, eu falei assim, gente, não é por aí. Sabe? Vai, pensa, cria. Vai, mostra a cara, que é aquilo que eu te falei. Não, a gente já sabe, mas a gente tem que lutar, né? Então, eu não senti. Agora, se aconteceu isso, eu nem percebi. Passou desapercebido, né? Passou desapercebido, porque eu nunca pensei nisso. Ai, porque eu sou mulher, não vai dar certo. Ai, porque vão... Não, eu nunca pensei nisso. Sim, eu entendo, assim, até te perguntei isso, né? Acho que até é uma questão justamente as pessoas saberem como é que é o seu ponto de vista e como é que você vê, né, dessa forma, né? Como é que você vive. Eu mesmo, aqui em Poços, já encontrei com pessoas falando que Poços é violento, que já foi assaltado aqui em Poços, que já sofreu preconceito, não sei o que e tal. E eu olho e falo, mas parece que eu não vejo isso, parece que eu não vivo isso nessa cidade. Quando eu morei fora também, tinha uns amigos meus falando, não, que brasileiro aqui, ele é discriminado, que brasileiro aqui não é tratado bem, que não sei o que. Eu falo, mas eu não vivi isso. Eu sou brasileiro, trabalhei em algumas funções lá, igual junto com alguns outros amigos meus brasileiros também, e que isso eles falavam para mim direto nos grupos. Poxa, hoje eu sofri discriminação quando eu fui fazer uma entrega, sofri discriminação com um policial. Eu fui parado em blitz, trabalhando ilegal. Eu morava lá ilegal e trabalhava de entregador de... Office boy não, entregador de comida, de restaurante e tal. Trabalhei por um tempo. Fui parado em blitz, coisa que eu não podia trabalhar, de moto, e não fui discriminado, não me trataram mal. Todas as entregas que eu fiz, nunca fui tratado mal. Então, assim, eu não sofri essa discriminação.
E aí eu ficava assim, será que eu vivo numa bolha que é diferente dos outros? Todo mundo falando que sofre isso aqui, ou é o meu radar que não é ligado para isso? Se eu passei por isso, eu passei desapercebido. Às vezes eu vejo até e às vezes a gente faz as reuniões aqui, a gente conversa, né? Às vezes a pessoa cria aquela discriminação na cabeça dela, entendeu? E isso vira uma marca para ela. Sim. Então qualquer coisa que você fale vai virar discriminação. Olha, tá vendo? Ó, vou dar um exemplo. Você perguntou aquela hora da casa do colono. Essa foto a gente tirou de uma casa do colono da fazenda. Você pegou o café e a gente mostrou por que é da Itália ao Brasil. Porque era uma homenagem aos colonos, que todos nós somos descendentes de italiano. Por isso que na cerveja tem o mapa. Quando nós montamos a cafeteria, teve uma pessoa que nem daqui de Poços chegou a colocar nas redes sociais que era a casa do colono porque a gente queria que voltasse à escravidão. Nada a ver. A pessoa não foi capaz de chegar e falar assim, muitas pessoas chegam e perguntam, né? Por que chama casa do colono? Ah, porque a gente ia montar o café aqui, mas o meu sogro não deixou. Então a gente falou assim, bom, já que a gente não vai poder montar, a foto da casa a gente tem. E o café vai chamar Casa do Colono. Foi a ideia da minha filha mais velha. Nada de discriminação. Aí eu falei, olha a cabeça da pessoa, como vai. Até onde vai, né? Até onde vai. Ela não foi capaz de perguntar pra gente do por que chama, o porquê. Rodrigo, qual conselho, né? Qual conselho você daria para outras mulheres que querem aventurar no empreendedorismo ou na gestão pública? Eu acho que a primeira coisa é você ter vontade. E quando você tem muita vontade, desejo daquilo, eu acho que mais de 50% já está garantido. Já está garantido. E não desistir, porque o não a gente vai ter sempre. E não adianta você pensar que você vai abrir que seja um comércio, ou mesmo um consultório, ou mesmo uma loja, e que vai bombar. Hoje as pessoas querem o resultado imediato. Né? Eu sou de uma geração que de grão em grão a galinha vai encher o papo dela. Então eu acho que acredite, tenha força e só vai. Você entendeu? Com muito pé no chão, né? Também não posso falar assim, não, você abre e faz uma dívida de não sei quanto, um dia dá certo. Não, eu acho que você tem que ir muito devagar. Nem quando nós abrimos a loja, fala assim, ganha muito. Não, não é isso. Mas eu não tenho, que nem vamos supor na loja, a loja se paga, né? Graças a Deus não tenho problema. Eu acho que você tem que ir com vontade, com cautela e com muita responsabilidade. E o principal, respeito. Respeito em seguir regras, porque a gente tem normas, né? Respeito no geral, porque eu já escutei, eu já vi pessoas falando assim, não, tem que sacanear aquele ali. Gente, eu acredito que tudo que você faz é o espelho, isso aqui, bate e volta. Eu acho que você tem que ser verdadeiro, você tem que ser ponta firme e seguir. E vai. Um dia vai. Sim. E pensando no futuro, né? Você tem já alguns planos que você deseja fazer, tipo assim, os próximos passos, tanto na questão da sua carreira... Da carreira, eu estou terminando agora a especialização em neurofuncional, né? Para fonoaudiologia. Estou terminando também o MBA em gastronomia, muito ligado ao café. E eu acho assim, a gente sempre procura melhorar. Eu acho que ninguém está achando assim, não, eu estou pronto e eu não preciso de mais nada. Isso é uma inverdade. Sim. Né? Eu acho que a gente tem que buscar o melhor atendimento, a melhor maneira de servir, a melhor maneira de atender as pessoas, de ser transparente, entendeu? Então é isso que você planeja e sempre vai correr e sempre melhorar, né? Eu estou conversando aqui com você, mas eu estou vendo que ali posso melhorar, ali eu posso mudar. Eu acho que a gente sempre tem que correr atrás de mudanças,
para melhor, né? Sim. Tem alguma pergunta que você gostaria que eu tivesse feito que eu não fiz? Eu acho que não. Eu acho que a sua entrevista foi muito completa. Eu acho que até falei demais, né? Eu até falei demais, mas é aquilo que eu te falei. Eu acho que a cafeteria não teria hoje, ela não estaria hoje, né? Graças a Deus a gente tem um bom movimento. Eu sempre brinco, né? Porque o pessoal que está no caixa fala, hoje foi bom, não sei o quê. Eu sempre falo para todos eles, vamos agradecer. Amém, amém. Então, nossa luta não foi em vão. E isso eu mostro para todos eles, entendeu? Uhum. Hoje a gente tem os 2 caixas, tem o meu sobrinho que trabalha com a gente também, não é só os filhos, né? Tem o pessoal da cozinha. Eu sou muito grata a todos. E não é difícil, não é fácil você administrar um local com 20 funcionários. Nós temos um regulamento interno, principalmente com a turma mais nova, que eu não concordo com isso, não vou fazer. Eu falei assim, olha, hoje está muito difícil de você explicar isso, Guilherme. Tem um regulamento interno, é para ser seguido. Você tem um regulamento na sua casa, né? Olha, isso aqui guarda aqui, isso aqui mora aqui. Então, hoje a gente tem muitas pessoas novas que é difícil de seguir regras. E isso também é um desafio para a gente, da gente falar, a gente já falou, né? Existe um processo. Tem um processo, gente, ninguém inventou, né? A gente tem a nossa assessoria jurídica, tudo a gente pergunta para ela, é viável, não é viável? Então, isso é uma coisa muito séria. Quando a gente montou a cafeteria, uma vez falaram assim, você quer que isso aqui vire uma empresa grande? Eu falei assim, não, eu quero que vire uma empresa séria. Isso não é uma cafeteria só para servir café. É uma empresa. Uhum. Né? Tem pessoas, já teve empresas querendo que a gente fizesse abertura em outras unidades, fora daqui, Campinas, Ribeirão. Ainda não é a hora. Né? Eu acho que ainda não é a hora. Uhum. Mas teve pessoas que já vieram para fazer franquia. A gente ainda acha que não é o momento. Pode ser que no futuro seja. Mas a gente tem que consolidar e eu acho que a gente tem que melhorar sempre o atendimento às pessoas. Por mais que você faz treinamento, muitas vezes escapa. Sim. Da parte do fonoaudiólogo, não sei, gostaria de deixar um recado para o pessoal, uma questão de cuidados ou não, uma coisa assim? Eu acho que o recado que eu dou é que a nossa área de fonoaudiologia ainda tem muita gente que não conhece tudo o que a gente faz. E a comunicação é tudo na vida, né? Uma comunicação mal feita dá vários entendimentos, né? Uhum. E às vezes vai para o lado ruim, não para o lado bom. Sim. Então, o que eu tenho que deixar na fonoaudiologia é que é uma área tão importante, por isso que a gente tem os 2 ouvidos para ouvir primeiro, né? Ouvir mais. E uma boca para falar. Fala né? menos. Fala menos, né? Um nariz para respirar, né? Os olhos para... É uma área muito complexa. E se você tem algum problema de comunicação, de audição, ou até na parte que eu falei de ortodontia, não deixe de procurar um profissional, que muitas vezes tem recurso. Mesmo numa fala errada, eu já atendi uma pessoa que não falava o R, do grupo consonantal 3, trabalhava num banco, e ela tinha 62 anos, e ela falou para mim uma vez no caixa, eu não sei falar o 3, e todo mundo dá risada de mim no banco. Aí eu, é. Tem jeito? Eu falei, tem, que é o ponto modo de articular, vou te ensinar. E ela fez tratamento. Ela tinha 62 anos, tem gente que fala assim, não, já estou velha, não adianta. Eu falei, não adianta. E depois, quando ela aprendeu, ela tinha tanta força de vontade que foi rapidinho. Eu chegava na fila do banco e ela olhava para os amigos que riam dela e falava assim, a minha fono chegou, 3,30. Ela falava assim, 4! E olhava para eles, né? E olha que gratificante que foi isso para mim. Então, às vezes as pessoas acham que não tem tratamento, e tem. É isso que eu tenho para dizer. Legal, bacana. Bom, gente, como vocês viram aí, ó,
A gente hoje veio gravar um pouquinho mais tarde aqui no café, porque a agenda da Adri aí, como vocês perceberam, é cheia. E o único horário que ela teve, olha que assim, eu tive uma sorte e um azar para ela, que o WhatsApp dela parou e aí ela não pôde fazer o curso que ela tinha nesse horário. E aí por isso que estamos gravando aqui nesse momento. Então vocês viram aí que o café já fechou. E a gente conseguiu continuar aqui. Vocês viram aí que já colocaram até as cadeiras aqui com as pernas para cima aqui. Eu queria agradecer vocês que ficaram conosco até esse momento. Se vocês têm alguma dúvida, algum questionamento, alguma mensagem, pode colocar aí nos comentários, tanto no Instagram, quanto no YouTube, no Spotify. A gente também está no Facebook, no TikTok, tá bom? Soltando os cortes aí toda semana, tá certo? Todos os dias da semana. Dri, mais uma vez queria te agradecer por ter aceitado. Muito obrigado mesmo por compartilhar a tua história, um pouquinho do teu conhecimento e da sua vasta atividade. Eu que agradeço sua presença. É muito gratificante receber você sempre aqui. Apesar da gente não poder se encontrar, mas eu sigo, né? Eu vejo. E eu queria agradecer e convidar todo mundo a conhecer o café, a loja. Sim. Eu só não vou convidar o pessoal para ir no hospital, porque eu não quero ver ninguém doente. Mas vem na loja para poder ver os produtos. Para ter uma energia boa, para ver os produtos. E é bom mesmo, viu, gente? É um ambiente bem legal mesmo. Vem que vocês vão gostar do ambiente. Não estou falando que ela tá aqui não. Eu já fui lá algumas vezes, já comprei o produto. Como eu falei, era uma barra de sabonete esfoliante, assim, de café. Muito bom. Então, assim, vem mesmo, né? Porque a Adri tá aqui não. Mas vocês vão gostar. É muito bom o produto. E obrigado mesmo. E eu sou muito grato, né? O podcast aí tá chegando, vai fazer já 1 ano, agora em agosto. E eu sou muito grato e feliz por vocês terem, assim, abraçado essa ideia nossa, né? De fazer o podcast e nos incentivar, né? E abrir o espaço aqui de vocês pra gente poder vir gravar aqui. Um ambiente muito gostoso. Todo mundo, sério mesmo, todo mundo que eu já chamei para conversar e tudo mais, fala assim, poxa, que legal, que bacana. Teve pessoas que não conheciam aqui o espaço e veio por conta do podcast e adorou. E também já teve vezes da gente gravar aqui, uma mulher de Campinas, um dia eu tava montando, ela, vocês que fazem um podcast aqui, não sei o quê? Eu vi no Instagram e aí eu vim visitar, não sei o quê, ela era de Campinas. Teve uma outra de Ribeirão também. Tá vendo, então, que legal. Eu fiquei muito feliz dela ter reconhecido o podcast. E vim visitar o espaço porque viu alguma das coisas que a gente fez aqui. Muito bom. Eu fico muito feliz com isso. E é isso. Queria agradecer novamente vocês que ficaram conosco até o final e até o próximo Papo Nômade.